Olá, meu nome é Isabelle Galdino, sou aluna do programa de mestrado da Caroline University, da disciplina Ensinando a Bíblia, e essa é a aula 3 do projeto Fortalecendo a Cosmovisão Bíblica para Estudantes Universitários. O tema da aula de hoje é a verdade em um mundo relativista. Esse encontro é um encontro para jovens que estão ingressando à universidade, e nós vamos tratar de assuntos de apologética, fortalecendo essa cosmovisão para que eles possam se posicionar dentro da universidade como cristãos saudáveis e para que eles possam estar prontos a responder a todos aqueles que perguntarem a razão da fé deles. Bom, o tema da aula de hoje está aqui no slide. Esse foi um encontro online que já aconteceu, mas infelizmente o vídeo acabou ficando sem áudio. Se você quiser ver um pouquinho das interações e participações ainda, que sem áudio eu vou anexar também aqui no fórum o vídeo da aula completo, mas essa é uma aula regravada que basicamente segue o mesmo roteiro da aula original, do encontro original. Bom, a verdade em um mundo relativista, então, é o tema da nossa aula de hoje. E aqui nós vamos utilizar dois textos como base, os Salmos 19, versículos 1 a 4 e Salmos 1, 19 a 20. E vamos falar um pouquinho sobre a criação, sobre a existência de Deus e sobre a verdade em um mundo relativista. Será que existe verdade absoluta? Será que a gente consegue afirmar que há apenas uma verdade? Bom, esse é o objetivo da nossa aula, fortalecer os nossos jovens para que eles possam responder corretamente a essas questões. Antes de tudo, quero trazer aqui algumas imagens para gerar algumas reflexões em nós. Então, a primeira delas, eu confesso que é uma das minhas imagens preferidas, é uma das paisagens que eu mais gosto. E aí, trazendo essa imagem, eu quero te propor uma reflexão. Leve alguns minutos, né? Tome algum tempo para que você possa observar cada detalhe dessa imagem. E eu quero perguntar para você o que você sente quando você olha uma cena dessas. Que sensação traz essa linda paisagem? Trago aqui também outras imagens. Aqui do lado esquerdo, a aurora boreal. Do lado direito, um céu bem estrelado. E quero te fazer a mesma provocação. O que você sente quando olha para uma cena dessas? Bom, agora eu quero fazer uma pergunta um pouco diferente. Se você nunca tivesse ouvido falar da Bíblia, nunca tivesse pisado em uma igreja, nunca tivesse lido um versículo sequer, essa cena diria alguma coisa sobre Deus para você? Quando fiz essa pergunta no nosso encontro online, algumas das respostas que recebi foi que, ao olhar o pôr do sol, contemplar uma paisagem como o pôr do sol, contemplar uma paisagem como um céu estrelado, uma sensação de paz invadia o ser, né, dessa jovem que respondeu. E olha só que curioso, ela também disse que se sentia parte de uma criação maior, se sentia como pudesse de fato ver Deus nesses detalhes. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Né? Nós vamos ler o versículo de Salmos e a gente vai ver sobre os céus proclamando a glória de Deus. E aí, nós entramos agora no nosso versículo principal. Então, se você tem aí uma Bíblia em mãos, eu convido você a abrir agora no texto de Salmos 19, dos versículos 1 a 4, e nós vamos ler juntos. Você pode aproveitar para marcar aí na sua Bíblia esse versículo. É um versículo muito conhecido e a gente vai aprofundar aí nossos estudos e nossas reflexões nesse, tá? Aqui na minha Bíblia traz um título acima do Salmo 19. E o título é A Excelência da Criação e da Palavra de Deus. Bom, vou ler aqui e aí você acompanha aí da sua casa, tá certo? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos.
Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras chegam até os confins do mundo. Olha que interessante. Vamos extrair algumas verdades desse texto? A primeira pergunta que eu quero te fazer depois da gente ler esse texto é: o que os céus estão fazendo, segundo o texto? Se você pudesse destacar aí num caderno, na sua própria Bíblia, que verbo o salmista usa? Aqui, o salmista fala sobre proclamar a glória de Deus. E não somente isso, vamos analisar aqui. Ele fala também sobre o firmamento. E o firmamento faz o quê? Anuncia as obras de suas mãos, ou seja, anuncia as obras das mãos do Senhor. Depois da gente continuar meditando sobre esse texto, a gente vai extrair algumas verdades interessantes. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Aqui, o salmista diz claramente que os céus, a natureza, né, o firmamento, eles falam conosco, eles proclamam algo. E qual é a mensagem? A glória de Deus, as obras das mãos do Senhor. Presta bem atenção nessas palavras que elas vão fazer todo sentido no final da nossa aula. E mais, ele diz que um dia discursa a outro dia e uma noite vai revelar conhecimento a outra noite. Veja, o próprio salmista nos explica algo. Não há linguagem, não há palavras, mas a glória de Deus está sendo falada através da natureza. A sua voz não se ouve, mas nós conseguimos perceber os atributos do Senhor. E aí, aqui o salmista no final do texto diz algo também muito interessante, que é: o seu som sai por toda a terra e suas palavras até os confins do mundo. E aí eu quero te fazer uma pergunta importante. E a pergunta é: essa mensagem é limitada a um povo, uma cultura? Ou ela alcança todo mundo? Vou dar alguns minutinhos aí para você pensar. Bom, o próprio salmista aqui já nos respondeu, né? Ele disse aqui que as suas palavras até os confins do mundo. Isso significa que a natureza de Deus nos revela muitas coisas, independente de uma cultura, de uma linguagem, de um idioma, de um lugar, independente do tempo. Veja, a mesma paisagem que eu mostrei no começo da aula para vocês, né? Seja a praia, seja a aurora boreal, um céu estrelado, pode comunicar tudo isso que o salmista está dizendo para mim, para uma pessoa lá do outro lado do mundo, né, em outro continente, em outra cultura, e ainda que nós não falemos a mesma língua, se estivéssemos juntos olhando essa paisagem, certamente sentiríamos algo semelhante, né? Sentiríamos e conseguiríamos contemplar a grandeza da criação, a grandeza do universo, a grandeza da criação de Deus. Bom, aqui eu quero ler com vocês outro texto. E aqui é o texto de Romanos 1, 19, 20. E aí, mais uma vez, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia nesse texto de Romanos 1. Romanos, que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo, que traz para nós muitos conceitos teológicos, traz uma verdade muito interessante também sobre isso que nós estamos estudando. E nós vamos ler a partir do versículo 19. Nós vamos ler o versículo 19 e 20. Vamos lá? Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Olha que interessante. O salmista escreveu sobre os céus proclamarem a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos há quase 3.000 anos. E séculos depois, o apóstolo Paulo pega essa mesma ideia e desenvolve ela em Romanos 1, nos versículos 19 e 20. Paulo diz aqui duas coisas muito fortes. Primeiro, que nós podemos conhecer sobre Deus. E aquilo que nós podemos conhecer sobre Deus está claro, está visível, evidente. Através do quê? Através daquilo que Ele criou. E a segunda coisa que a gente pode perceber aqui nesse texto, e aí essa parte pode doer um pouco em nós, é que nós não podemos dar nenhuma desculpa. Justamente pelo fato de que o que pode ser conhecido de Deus estar bem claro, visível, evidente através daquilo que Ele criou, por causa disso, ninguém tem desculpa. E aí, desculpa de quê? Desculpa de não acreditar que existe um Deus que criou todas as coisas. Veja, aqui eu faço uma pergunta para os meus alunos e pergunto a eles se eles conhecem a diferença entre revelação geral e revelação especial. Paulo está falando aqui sobre a revelação geral, que é o conhecimento de Deus que está disponível a toda a humanidade. Como diz aqui no nosso slide, em qualquer época, em qualquer cultura e por meio da criação, da consciência moral e da ordem do universo. Isso é o que a teologia chama de revelação geral. É o conhecimento de Deus que está disponível a nós. Ela é diferente daquilo que a gente chama de revelação especial. E por que ela é diferente da revelação especial? A revelação especial está contida aqui, na Bíblia, na palavra de Deus. Na pessoa de Jesus Cristo encarnado, a palavra ela sendo falada aqui, como eu estou dizendo, sendo escrita. Isso é revelação especial. E aí tem uma coisa muito importante que a gente precisa entender. A revelação geral, ela não vai salvar ninguém sozinha. Ainda que ela aponte para a existência de Deus, de um Deus criador de todas as coisas, a revelação geral ela não é capaz de trazer salvação, mas ela é suficiente para deixar claro que Deus existe e mais, que a humanidade é responsável diante dele. Reparem, o Salmo e a carta de Paulo, eles dizem a mesma coisa. Quase 1000 anos aí de distância, e isso não é coincidência, é porque a mensagem que a criação prega, ela não muda com o tempo, ela não muda com a cultura, ela é universal. E aqui eu trago esses dois quadros para reflexão, revelação geral e revelação específica, para que esses conceitos fiquem bem claros na nossa mente. Agora eu quero trazer aqui uma ferramenta de apologética clássica que conversa direto com o que a gente acabou de ler. E chama-se argumento teleológico ou argumento do design. E é um dos argumentos que eu mais gosto. Veja, telos, em grego, significa propósito, finalidade. E o argumento teleológico diz basicamente isso, né? Onde existe ordem, complexidade, onde existe propósito, é razoável que a gente conclua que existe uma mente por trás, um projetista, um designer. E a gente faz esse raciocínio o tempo todo na nossa vida, né? Se a gente encontrasse um relógio caído, por exemplo, né, no meio do mato, com todas as engrenagens conectadas perfeitamente, todos os detalhes, a gente não ia pensar que aquele relógio surgiu sozinho ou por acaso. A gente concluiria
que alguém projetou aquele objeto, alguém projetou aquele relógio. E aí foi mais ou menos isso, esse raciocínio filosófico que o inglês William Paley usou no século XVIII, comparando o universo com um relógio. Só que, claro, o universo seria infinitamente mais complexo. E aqui eu trouxe um vídeo muito bacana para que a gente pudesse exemplificar e entender um pouco mais sobre esse argumento teleológico, o argumento do projetista ou o argumento do design. Vou passar esse vídeo aqui para vocês e depois a gente vai voltar a conversar. From galaxies and stars, down to atoms and subatomic particles, the very structure of our universe is determined by these numbers. These are the fundamental constants and quantities of the universe. Scientists have come to the shocking realization that each of these numbers has been carefully dialed to an astonishingly precise value, a value that falls within an exceedingly narrow, life-permitting range. If any one of these numbers were altered by even a hair's breadth, no physical, interactive life of any kind could exist anywhere. There'd be no stars, no life, no planets, no chemistry. Consider gravity, for example. The force of gravity is determined by the gravitational constant. If this constant varied by just 1 in 10 to the 60th parts, none of us would exist. To understand how exceedingly narrow this life-permitting range is, imagine a dial divided into 10 to the 60th increments. To get a handle on how many tiny points on the dial this is, compare it to the number of cells in your body, or the number of seconds that have ticked by since time began. If the gravitational constant had been out of tune by just one of these infinitesimally small increments, the universe would either have expanded and thinned out so rapidly that no stars could form and life couldn't exist, or it would have collapsed back on itself with the same result: no stars, no planets, and no life. Or consider the expansion rate of the universe. This is driven by the cosmological constant. A change in its value by a mere 1 part in 10 to the 120th parts would cause the universe to expand too rapidly or too slowly. In either case, the universe would, again, be life-prohibiting. Or, another example of fine-tuning. If the mass and energy of the early universe were not evenly distributed to an incomprehensible precision of 1 part in 10 to the 10 to the 123rd, the universe would be hostile to life of any kind. The fact is, our universe permits physical, interactive life only because these, and many other numbers, have been independently and exquisitely balanced on a razor's edge. Wherever physicists look, they see examples of fine-tuning. The remarkable fact is that the values of these numbers seem to have been very finely adjusted to make possible the development of life. If anyone claims not to be surprised by the special features that the universe has, he's hiding his head in the sand. These special features are surprising and unlikely. What is the best explanation for this astounding phenomenon? There are 3 live options. The fine-tuning of the universe is due to either physical necessity, chance, or design. Which of these options is the most plausible? According to this alternative, the universe must be life-permitting. The precise values of these constants and quantities could not be otherwise. But is this plausible? Is a life-prohibiting universe impossible? Far from it. It's not only possible, it's far more likely than a life-permitting universe. The constants and quantities are not determined by the laws of nature. There's no reason or evidence suggests that fine-tuning is necessary. How about chance? Did we just get really lucky? No. The probabilities involved are so ridiculously remote as to put the fine-tuning well beyond the reach of chance. So, in an effort to keep this option alive, some have gone beyond empirical science and opted for a more speculative approach, known as the multiverse. They imagine
a universe generator that cranks out such a vast number of universes that, odds are, life-permitting universes will eventually pop out. However, there's no scientific evidence for the existence of this multiverse. It cannot be detected, observed, measured, or proved. And the universe generator itself would require an enormous amount of fine-tuning. Furthermore, small patches of order are far more probable than big ones. So the most probable observable universe would be a small one, inhabited by a single, simple observer. But what we actually observe is the very thing that we should least expect: a vast, spectacularly complex, highly ordered universe, inhabited by billions of other observers. So even if the multiverse existed, which is a moot point, it wouldn't do anything to explain the fine-tuning. Given the implausibility of physical necessity or chance, the best explanation for why the universe is fine-tuned for life may very well be it was designed that way. A common-sense interpretation of the facts suggests that a super-intellect monkeyed with physics, and that there are no blind forces worth speaking about in nature. The numbers one calculates from the facts seem to me so overwhelming as to put this conclusion almost beyond question. There is for me powerful evidence that there is something going on behind it all. It seems as though somebody has fine-tuned nature's numbers to make the universe. The impression of design is overwhelming. The heavens declare the glory of God. The skies proclaim the work of his hands. Day after day they pour forth speech. Night after night they reveal knowledge. Muito bacana o vídeo, né? Bom, eu amei. E é isso. O universo ele é muito mais complexo do que um relógio. Mas pensem na precisão do sistema solar, né? No código genético dentro de cada um de nós, dentro de cada célula do seu corpo. Nas constantes físicas que, se fossem alteradas em uma fração mínima, tornaria a vida impossível aqui na Terra. Ou no próprio universo. Os cientistas chamam isso de ajuste fino do universo, como você viu no vídeo. Existe ordem, existe informação, existe propósito. E ordem e propósito não nascem por acaso, elas apontam para uma mente, para um Criador. A gente viu aqui no vídeo que, para explicar esse ajuste fino, talvez a gente precisasse aí de 3 hipóteses. A primeira delas, ele fala um pouco sobre a necessidade. A gente já viu que essa não é uma hipótese que a gente pode confiar muito. É a necessidade que o universo tem de se autoajustar. A segunda é o acaso, e aí piorou a nossa condição de conseguir acreditar no acaso. Pense em quantas vezes a gente precisaria ter sorte de combinar perfeitamente esse ajuste para que tudo ocorresse da forma que ocorre. Existem alguns livros que dizem para nós que é necessário ter muito mais fé para não acreditar em Deus do que acreditar em Deus. É necessário ter muito mais fé para acreditar no acaso do que para acreditar em Deus, que tudo foi criado, né, por uma mente, por um Criador. E veja como isso se conecta, né, com o Salmo 119 e também com o texto de Romanos 1. O argumento teleológico é, no fundo, filosofia, ciência, confirmando aquilo que a Bíblia já disse há milhares de anos atrás. A criação, ela não muda, ela fala, ela aponta. E aponta para quê? Aponta para um Deus que é real, que projetou, que ordenou, que criou com intenção. Então não é uma fé cega, como muitos dizem, é uma fé que vai andando junto ali com a razão, não é uma fé cega contra a razão, muito pelo contrário. A fé e a razão, elas andam juntas, olhando para a mesma evidência e chegando à mesma conclusão. E é isso que a gente estuda aqui nos nossos encontros Fortalecendo a Cosmovisão Bíblica, e é exatamente isso que vai desmontar
a questão do relativismo que a gente vê aí tanto nas universidades, nas salas de aula. Se a ordem do universo aponta para um único Criador e não para cada um escolhe a sua verdade, ou então as coisas acontecem por acaso, faz sentido que a verdade sobre Deus também não seja relativizada. Faz sentido que a verdade sobre Deus ela não seja uma questão de opinião pessoal. Na verdade, ela é uma questão de realidade. E aí, eu queria voltar a nossa atenção para a pergunta central da nossa aula de hoje. E eu quero que vocês pensem antes de responder, e aí vocês podem tomar um tempo que vocês quiserem para poder responder. Se Deus se revelou de forma tão clara na criação e através da razão, ainda faz sentido dizer que cada um tem a sua verdade? Você já deve ter ouvido falar, né? Alguém dizer: "Ah, isso é verdade para você, mas não é verdade para mim". Como é que vocês reagiram na hora? Há uma grande diferença entre um gosto pessoal, uma cor favorita, né? Uma comida favorita e verdade objetiva. Como assim verdade objetiva, né? Se Deus existe ou não, por exemplo, qual que é essa diferença? Você pode usar alguns minutos para responder? Bom, agora é a hora da gente colocar a mão na massa. A gente vai praticar algumas respostas apologéticas, certo? Eu trouxe aqui algumas frases. E aí vocês podem se reunir em dupla, tirar aí 3 minutos para cada frase para que vocês possam bolar algumas respostas. Cada dupla vai receber, então, aí essas frases relativistas que a gente vê muito comumente na universidade. Como, por exemplo, cada um tem a sua verdade, isso é verdade para você, mas não é para mim. O que mais? Ninguém pode saber a verdade absoluta. Toda religião leva ao mesmo lugar. E eu quero que vocês fundamentem a resposta de vocês no texto que a gente já leu aqui, que é Salmo 19 e Romanos 1. E claro, também podem usar o argumento teológico para vocês poderem escrever a resposta que vocês dariam. Mas uma coisa importante, essa resposta ela precisa ser breve, precisa ser respeitosa e precisa ser fundamentada. Então vocês têm aí 3 minutos para escrever uma resposta usando essas ferramentas que nós discutimos aqui na aula. Quero que vocês lembrem de uma coisa, tá? O objetivo da apologética e dos nossos papos aqui não é a gente ganhar uma discussão contra um ateu ou vencer um debate. É a gente apresentar com mansidão uma verdade que já foi revelada. A apologética, ela não é sobre vencer discussões, ela não é sobre vencer debates, mas nós precisamos responder com mansidão a razão da nossa fé a qualquer pessoa que nos perguntar. E aí, nessa semana, uma vez que a gente já conversou sobre isso, se alguém disser para você que tudo é relativo, lembre-se do céu estrelado, lembra da criação gritando a mensagem já há milhares de anos através do pôr do sol, através da natureza. A criação ela não muda de acordo com quem está ouvindo. E a mensagem também não muda de acordo com quem está ouvindo. Deus existe e Ele é responsável por criar tudo o que nós vemos. Nada é por um acaso. A complexidade do universo, a complexidade do nosso ser, aponta para um Deus que é real, para um Deus que existe. E aí, contra fatos, não há argumentos. Não há como a gente olhar para a natureza e não ver a grandeza de Deus e não ver os atributos invisíveis de Deus, o seu grande poder, a sua divindade. Tudo bem até aqui? Bom, aqui a gente falou um pouquinho sobre apologética, nós falamos um pouquinho
sobre o argumento teleológico, lemos textos da Bíblia e vimos que podemos nos posicionar, né, no mundo relativista, porque conhecemos a verdade. E como diz Paulo na carta aos Romanos, não dá para a gente arrumar mais desculpas, né? Nós já temos aí a natureza proclamando a glória de Deus. Então nós somos indesculpáveis por conta disso. Quero agradecer a você que ficou até o final do nosso encontro. E antes de nós finalizarmos, gostaria de fazer uma oração. Vamos lá? Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse encontro, Pai, onde nós podemos fortalecer a nossa cosmovisão, onde nós podemos falar um pouco mais sobre a sua criação e ver como os céus proclamam a sua glória, o firmamento, as obras de suas mãos. E podemos ver, ó Pai, quão magnífico, soberano, grande é o Senhor. Quero pedir agora por cada um que participou dessa aula, que assistiu essa aula, que o Senhor possa ter falado aos seus corações e que nós possamos responder com firmeza a qualquer um que nos perguntar a razão da nossa fé. Que nós estejamos sempre prontos, ó Pai, a responder com mansidão a razão da nossa fé. Para todos aqueles que perguntarem, que nós, assim como a criação inteira, possamos proclamar a Tua grandeza e a Tua glória. Agradeço, Senhor Jesus, por essa aula e peço que o Senhor continue nos abençoando no restante dessa semana. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter ficado até o final dessa aula e até mais.